Aleluia. O texto que Deus colocou no meu coração, pastor, é um texto muito conhecido. Colocou no dia de hoje, inclusive. Amém. Esse texto está lá no Evangelho, de Marcos, capítulo 5, o verso de 21. É um pedido de socorro de um homem, de um pai, de um esposo, chamado Jairo. Talvez, enquanto você abre aí, Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 21, talvez, ao olhar esta história, ao ler esta história, ao ouvir sobre esta história, que muitas vezes você já leu, que muitas vezes você já ouviu, que muitas vezes você já se deparou com ela, talvez de uma forma diferente você olhe para ela e se encontre na mesma situação. Talvez não é a sua filha que esteja morta nesta noite, como estava de Jairo naquele dia, e louvado seja Deus por isso, mas outras coisas podem estar mortas nessa noite, e você se encontra nessa situação. Talvez você está numa situação em que a tua fé está esmorecendo, talvez você está numa situação em que as circunstâncias ao seu redor, elas são tão apavorantes, que tem feito com que você perca muitas vezes a esperança, e tenha medo, e tenha pavor, e tenha desespero, e muitas coisas têm morrido, as suas expectativas, os seus sonhos, os seus planos, a sua fé, ou até mesmo você está diante de um casamento, em que está à beira do caos, ou já está um caos por um todo, e você está enfrentando um tempo de grande adversidade, e você só consegue olhar para ele e dizer assim: o meu casamento morreu, ou tantas outras coisas, você não consegue ter expectativa para algo que Deus possa fazer, porque parece que todas as coisas ao seu redor têm morrido. E eu quero trazer uma palavra de Deus, que está no Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 21, para você nessa noite, que diz assim: tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostou-se aos pés de Jesus, e lhe pediu com insistência: minha filha está morrendo, venha e impõe as mãos sobre ela, para que esta seja salva e viva. Versículo 24, Jesus foi com ele. Amém. E esse versículo 24, ele chama atenção, pastor, porque a Bíblia é muito enfática em separar esse versículo 24 para dizer: e Jesus foi com ele. Glória a Deus. Nós temos uma grande certeza quando nós começamos a olhar essa história. Aqui Jesus, ele está, depois de cruzar o mar da Galileia, descendo em Cafarnaum, ali, estando já diante do povo, diante daquela população, e logo que Jesus chega àquela cidade, logo que Jesus chega àquela localidade, as pessoas já começam a seguir Jesus, e Jesus já começa a ser requisitado naquele lugar. E aí então nós percebemos que no versículo 24, algo é citado com muita certeza para o meu e para o teu coração. Alguma coisa iria acontecer, como nós vamos citar aqui, você conhece o texto e o contexto, mas a Bíblia, ela destaca no versículo 24, Jesus foi com ele. Por que eu estou enfatizando isso? Porque o tema da mensagem, ou desse devocional que eu quero deixar para você nessa noite é: enquanto espero o agir de Deus. Eu estava lembrando que em março do ano passado, quando essa pandemia começou, pastor, nós dizíamos: logo vai passar. Logo vai passar. E aí as coisas foram acontecendo, o tempo foi passando, e nós viramos o ano. E aí nós dizemos: não, 2021 tudo vai se resolver. E nós já estamos indo para o 5º mês do ano, para o mês de maio, inclusive mês do meu aniversário. Olha que bênção. Oh, glória. E aí nós já estamos ainda, muitos de nós, aguardando o agir de Deus nesse tempo de adversidade. O que acontece é que nós continuamos crendo que Deus vai agir, que a qualquer momento tudo isso vai passar, que a manifestação e o poder de Deus vai se realizar nesse tempo, e nós teremos vitória, e tudo isso será história. E como nós já citamos aqui na nossa live de oração, nós vamos dar valor nos nossos reencontros, nos nossos momentos de comunhão, porque nós cremos que vai passar. Mas talvez você está aqui conectado conosco nessa noite de hoje, e as suas esperanças, a sua expectativa já não seja mais a mesma que nossa.
Talvez você ouve eu e o pastor aqui dizendo, e tantos irmãos dizendo, vai passar, o milagre vai acontecer, a bênção vai chegar, as coisas vão dar certo, e aí você olha para tudo isso, ouve isso e não consegue ter a mesma esperança, a mesma expectativa, a mesma fé, tamanha a situação adversa que está tomando conta e o controle da tua vida. E aqui a Bíblia ela enfatiza, minutos antes de algo acontecer com Jairo, que Jesus foi com ele. Eu quero dizer para você, Jesus é contigo. Aleluia. Jesus é com a tua casa. Amém. Jesus é com a tua família, meu irmão. Independente da pandemia, independente do desemprego, independente se o casamento não está legal, independente da enfermidade, independente da luta, Jesus está com você. Glória a Deus. Independente do que você esteja passando, Jesus caminha contigo, meu irmão. Amém. E Ele não te desampara, Ele não te deixa. Por mais que as coisas ao seu redor pareçam confusas, por mais que pareça que Deus tenha esquecido de você, Jesus foi com Jairo, Jesus é com você, Jesus está aí com a tua casa, Jesus está aí do teu lado para sustentar você em tempos de bonança e principalmente em tempos de adversidade. E aqui o contexto vai dizer que uma mulher se apresenta no meio da multidão, ela toca as vestes de Jesus sai virtude, de Jesus sai poder, e Jesus para. Jesus ele para e quer saber no meio de todo aquele alvoroço de gente, quem havia tocado ele. Eu fico pensando no desespero de Jairo, pastor, ele precisando de um toque, ele precisando de um agir, ele precisando que Deus opere na vida dele poderosamente, porque a filha dele estava prestes a morrer, uma enfermidade grande na vida dela. A gente crê dessa forma porque ele abre mão da sua posição política, pastor, para ter com Jesus. Então a gente crê que a enfermidade da sua filha era uma enfermidade que estava apavorando Jairo, porque ele não se importou com a sua posição política, ele não se importou com quem ele era perante os homens, ele foi aos pés daquele que podia fazer o milagre. Mas em dado momento, em que Jesus está caminhando para a sua casa, Jesus para, e Jesus atende outra pessoa. No meio de um alvoroço, Jesus faz uma pergunta que muitas vezes parece engraçada: quem me tocou? E os discípulos viram para ele e falam: Jesus, o Senhor nos pergunta quem te tocou, sendo que todo mundo te aperta, todo mundo te toca, todo mundo encosta no Senhor. E ele fala: mas alguém me tocou diferente, de mim saiu o poder. E aí então Jesus insiste, uma mulher que há 12 anos padecia de um fluxo de sangue, ela se levanta ali, e nós não vamos entrar aqui no envergonhada, não podendo tocar um homem, ainda mais na circunstância, e tocou alguém da casa de Jairo, pastor, e falou para ele, que ele não precisava mais incomodar a Jesus, porque a filha dele já havia morrido, a filha dele já não podia mais ser curada. E aí Jesus, fitando os olhos em Jairo, e eu gosto muito dessa parte, Jesus diz: Jairo, crê somente, né? A Bíblia ela continua dizendo assim, que no versículo 35, enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa dos chefes da sinagoga, dizendo: a sua filha já morreu, porque ainda incomoda o mestre. Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não. Por que esse texto e essa parte me chama a atenção? Porque Jesus não se importa, a palavra do médico pode ser contrária, o que a Rede Globo, o que tantas outras continuam lotando, que a vacina não vai solucionar, meu irmão, a última palavra continua vindo do meu e do seu Jesus, e Ele diz para mim e para você: não creia, não temas, creia somente, não tenha medo, creia somente, meu irmão, não temas, aleluia, creia, porque Jesus está no controle. Para aqueles que não podem fazer nada, mas Jairo não se importou com a sua. É em Jesus que eu vou abrir o meu coração, é para Jesus que eu vou derramar as minhas lágrimas, é para Jesus para fazer o milagre. Glória a Deus. Tenha sabedoria de buscar em quem pode fazer o milagre na tua vida. Aleluia. Tenha sabedoria de entregar para Jesus tudo aquilo que aflige o teu coração. Não há problema algum nós termos medo, não há mal algum nós ficarmos preocupados. O problema é quando isso nos tira os olhos de Deus, é quando isso nos tira o vislumbre do nosso Cristo, que pode fazer todas as coisas. Jesus vira para Jairo e diz assim: Jairo, opa, volta aqui, não vire os seus olhos para essas palavras, se atente a mim, não tenha medo, porque eu sei que o medo está dentro de você, o pavor está tomando conta, Jairo, mas não deixa ele tomar o controle. Creia, porque a fé,
ela é a resposta para o caos, para o pânico, para a desesperança, para o medo e para tudo aquilo que você esteja vivendo, que está parecendo um caos. Mas Jesus, como já foi dito, está no controle de todas as coisas. Segunda coisa que eu aprendo é: tenha paciência. Em meio a tudo isso que nós estamos vivendo, se tem algo que nós estamos aprendendo, pastor, é ter paciência. A paciência, ela vem nos tempos de tribulação. Os tempos de tribulação nos ensinam a ter paciência. E nesse tempo de grande adversidade, nós temos ter paciência para tantas coisas. Sonhos tiveram que ser armazenados, projetos tiveram que ser arquivados, tantas coisas tiveram que ser colocadas para segundo plano. E às vezes nós ficamos eufóricos com o dia de amanhã, como Jairo ficou. Imagina Jairo sabendo que a sua filha está prestes a morrer. E aí, diante desse cenário, Jesus para e vai atender uma outra pessoa. Como que fica a cabeça daquele pai, a cabeça daquele homem? Como que está a sua cabeça, o seu coração nessa noite, meu irmão, minha irmã? Como você se encontra nessa noite? Precisando de um milagre, muitas vezes instantâneo. E os dias vão passando e parece que nada acontece, mas Jesus está trabalhando no teu coração. Jesus está nos ensinando a ser calmos e pacientes. Sabe por quê, meu irmão? Porque Jesus não chega adiantado e Jesus não chega atrasado. Jesus chega quando tem que chegar. Jesus, ele não trabalha com resposta fast food. Nós pedimos de um lado e ele nos atende do outro. Jesus, ele trabalha em meio a todas as situações para nos lapidar naquilo que nós queremos, naquilo que ele quer que nós sejamos, para a glória do nome dele. Então permita-se ser trabalhado por Jesus nesse tempo. Jesus estava curando a mulher do fluxo de sangue, mas estava trabalhando no coração de Jairo. Jairo provavelmente pedia e as coisas já aconteciam, mas com Jesus não funciona desse jeito. Nós somos trabalhados mesmo diante das circunstâncias adversas. E eu encerro dizendo que a última coisa que eu aprendo com este homem, com esse contexto, que eu aprendo com o trabalhar de Jesus na vida de Jairo, é que eu e você precisamos ter fé. A fé é o firme fundamento daquilo que nós não vemos, mas nós continuamos crendo. Talvez você não vê um cenário melhor, talvez você não vê a perspectiva de uma cura, talvez você não vê uma solução por aquilo que falam, talvez você não vê um cenário de melhor, uma vitória dentro da tua casa por aquilo que você está vivendo hoje. Mas Jesus vira para aquele homem e diz: crê somente. Amém. A fé me faz enxergar aquilo que os meus olhos naturais não estão enxergando. Você pode não estar enxergando muitas coisas hoje, meu irmão. Você pode não estar vislumbrando muitas coisas hoje, minha irmã, mas eu tenho a certeza que pela fé você consegue enxergar o sobrenatural, porque o Espírito Santo de Deus trabalha, ele lapida a tua vida, ele lapida a circunstância em teu favor e em favor daquilo que ele está fazendo, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Meu irmão, Jesus está trabalhando, mesmo enquanto ele está agindo, parece que na vida do outro, ele também está agindo na tua, mesmo que você não perceba. E ao final de tudo, Jesus chega naquele lugar, aquele lugar que cheirava a morte, aquele lugar que cheirava desespero, aquele lugar que não tinha mais esperança, e ele adentra aquele quarto, ele coloca para dentro daquele quarto o pai e a mãe da menina, ele coloca os seus discípulos mais chegados, ele pede que os outros se retirem, e dentro daquele lugar, Jesus faz um milagre, e aquela menina ressuscita para a glória de Deus. Amém. Jesus, ele vai além da cura. Glória. Jesus, ele traz vida. Eu não sei o que está morto na tua vida, eu não sei o que está beirando a morte, eu não sei o que está cheirando a morte nessa noite, mas eu quero dizer para você, que Jesus entra na tua casa, que Jesus se apresenta diante da tua vida, no meio dos seus, no meio da tua parentela, no meio daqueles que são os que você ama, dos seus chegados, e Jesus diz para mim e para você, que ele traz vida. Ele traz vida, porque a presença dele ressuscita, a presença dele traz vida, a presença dele faz o milagre, e ele faz o milagre na minha e na tua vida. Por isso, meu irmão, não perca a esperança, não desacredite, levante-se nessa noite, crendo, porque Jesus é contigo, ele não te abandonou. Jesus foi com Jairo, e o milagre aconteceu. Jesus é com a tua casa, Jesus é com a tua família, e certamente o milagre vai acontecer. Deus abençoe tua vida. Amém. Obrigado, pastorzão. Glória a Deus.